A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, nossos amigos telespectadores do canal do YouTube. Hoje, com uma pequena alteração, hoje a nossa querida Melissa Tortoriello está ausente, mas nós estamos aqui mantendo o programa firme para que os esclarecimentos, as mensagens de consolo, a orientação do Cristo continue sendo divulgada para todos nós. Nós gostaríamos de elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos, pela oportunidade de estarmos falando aqui hoje na rádio, e também para os nossos ouvintes e telespectadores do canal do YouTube, para que as mensagens que forem discutidas aqui na manhã de hoje possam acalentar nossos corações, nos dar esperança e renovar nossas vontades de continuarmos fazendo o melhor que a gente pode no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós temos a presença especial do nosso querido amigo Décio Araújo, que está vindo de Santa Luzia para cá. Ele é um dos diretores da União Espírita Mineira, que é a casa máter do Espiritismo aqui em Minas Gerais, onde a sede fica em Belo Horizonte. E ele veio falar um pouquinho sobre o ser a serviço do amor. As primeiras palavras aqui com o nosso irmão Décio. Seja bem-vindo, Décio. Muito obrigado, Sidney. Senhores ouvintes, desejo a todos uma manhã de paz e de harmonia. Trago a toda a comunidade barbacenense e também da região o abraço fraterno de todos os diretores da União Espírita Mineira que me pediram que transmitisse a todos desta cidade acolhedora e aprazível os votos de paz, de harmonia, de felicidades, e que juntos, unidos de coração ao coração do Mestre Jesus, possamos a cada dia construirmos um ambiente melhor para vivermos, trabalharmos e operarmos no bem. E dando início aqui ao assunto da manhã de hoje, a gente já começa fazendo uma pergunta um pouco complicada para o nosso irmão Décio. Como explicar essa onda de desarmonia que está acontecendo no Brasil e no mundo, essa onda de violência, de inconformidade, de desespero que está tomando conta de uma parcela da nossa humanidade nesse momento de mudanças? Bom, esta situação que ocorre na atualidade em todos os cantos do nosso planeta, ela já foi prevista pelo Cristo há 2000 anos atrás. A humanidade chega a um ponto no seu processo de evolução em que é necessário definir os nossos rumos. Estamos naquela fase de averiguação das nossas tendências, não apenas pessoais, mas também coletivas. Esta situação, relatada principalmente no Apocalipse de João e também no sermão profético de Mateus, no Evangelho de Mateus, demonstra esta realidade que nós vivemos, que não é um fim de mundo, não é um fim da humanidade, mas é um fim de uma era de ignorância, de desamor, de influências negativas, de opções pelas ilusões da vida material. Estamos às portas de uma nova era.
uma era em que permanecerão na terra aqueles que efetivamente se decidirem pelo bem, em todos os sentidos. Ou seja, a nossa casa terrestre, essa casa maravilhosa, este planeta abençoado, que nos acolhe em nosso processo de evolução, está com as suas estruturas sendo reformadas. Estruturas de todos os aspectos, sociais, psicológicas, religiosas, econômicas. É como se nossa casa estivesse em uma plena reforma. Quando entramos num ambiente que está sob a ação de reformas, nós vemos pedaço de madeira num canto, tijolos quebrados em outro, parede quebrada, né? Aquela confusão, uma poeira, sujeira para todos os lados, porque é necessário para que se faça a efetiva limpeza. E o nosso planeta está, neste momento, sendo reformado em suas bases para que, mais cedo ou mais tarde, mas bem mais cedo do que nós pensamos, poder adentrar num processo de organização mais adequado a um crescimento espiritual sem tantos sofrimentos. São desajustes temporários, provisórios, e que, com o passar do tempo, com a nossa boa vontade, com o nosso esforço de melhoria interior e com o nosso esforço de transformar a sociedade em que nós vivemos em base de fraternidade e paz, mais rapidamente a nossa casa ficará arrumada. E mais rapidamente este plano de regeneração, esta vida de maior harmonia se implantará sobre a Terra. Mesmo porque as pessoas falam ou pensam, né, que o mundo está abandonado, está à deriva, né, não tem ninguém zelando por ele pelo mais alto. E na verdade nós sabemos que Jesus está no leme desse barco chamado Terra, né, desse planeta, pequenininho nesse sistema solar que nós vivemos, perto de outros enormes planetas, de outras constelações. Então a gente sabe que nós temos um grande líder espiritual tomando conta de todos nós, mas o que nós poderíamos fazer, por exemplo, Décio, no sentido de nós, através das religiões, através da religiosidade pessoal, como nós poderíamos mudar um pouco essa situação do que está acontecendo nesse momento? Vamos por parte. Você disse que Jesus está no leme. Jesus sempre esteve no leme do nosso planeta. Aliás, através da psicografia de Chico Xavier, num livro cujo nome é A Caminho da Luz, o benfeitor espiritual Emmanuel nos informa que Jesus, o Cristo de Deus, ele, além de tudo, ele foi o co-criador do nosso planeta junto com Deus. Quando no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele se refere ao Verbo de Deus, esse Verbo era Jesus. Ele se refere a Jesus.
O Verbo criou este planeta por ordem de Deus. Então, desde antes da criação deste planeta, Jesus já foi incumbido de criar e vem acompanhando o processo de implantação, de evolução do planeta e do surgimento da vida e do surgimento também do homem, né, como um ser pensante, desenvolvendo as suas capacidades neste planeta. Não obstante isto, desde o primeiro momento da humanidade instalada na Terra, ele vem caminhando para os diversos povos, nos diversos horizontes da vida planetária, mensageiros seus, para despertar na consciência dos habitantes a sua lei, a lei maior do universo, que é a lei de amor. Então nós temos Buda, Confúcio, Lao Tse, grandes líderes do passado, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, todos trazendo a mensagem do amor como base da vida saudável, como roteiro de vida, como finalidade da existência. Em todos os quadrantes do nosso planeta, Jesus se fez e se faz presente através dos seus mensageiros. E além disto, pensando que há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi construída, foi iniciado o processo de criação da Terra, Jesus já era espírito puro, Jesus já era um espírito de uma evolução tamanha que ele poderia dizer assim, sintonia permanente com Deus, né? Então, a sua força mental, seu sentimento de amor acompanha todos nós diuturnamente. Estamos nós debaixo do amparo divino representado por essas emanações de amor que o Cristo vibra e produz em favor de todos nós a todo instante. Portanto, ele sempre esteve no leme deste nosso barco, tentando nos conduzir com paciência para o caminho correto, que é o caminho do bem. O problema é que nós nos afastamos desta sua energia de amor, desses seus pensamentos de luz. E aí, quando isto acontece, a gente se deixa envolver, né, por insinuações, por ideias, por sentimentos negativos e que só vão nos levar ao sofrimento. Quando Jesus nos convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele não está nos chamando para ir à igreja, não está nos chamando apenas para, da boca para fora, dizermos eu aceito Jesus, mas ele está nos convidando a entrar num nível de sintonia pelo sentimento de amor que todos nós temos.
Ir até Ele é pensar no bem, é agir no bem, é colocar o amor antes de qualquer ação que nós formos praticar. Então, nesse sentido, ele está no leme, mas é necessário que nós, que estamos no barco, aceitemos a condução do próprio Cristo, colaborando com Ele. Quanto mais pensarmos no bem, quanto mais agirmos no bem, quanto mais dedicarmos o nosso tempo às migalhas de amor que a gente possa produzir, nós estaremos emitindo luz. Nós vamos melhorar a psicosfera pessoal nossa e contribuir com a mudança da psicosfera do nosso planeta. Com isto, menos problemas, menos situações de sofrimento acontecerão. E isto é científico. Recentemente, numa universidade do Canadá, fez-se um experimento científico em algumas cidades em que foram escolhidas, e dentro dessas cidades separaram-se cerca de 2% da população para orar todos os dias pelo progresso daquela cidade, pela melhoria do ambiente, pelo vibrando amor em favor de todos que ali habitavam. Resultado científico está na internet, vocês podem procurar e vão encontrar. Resultado: baixou-se o índice de criminalidade, baixou-se o índice de suicídios, de homicídios, de abortos, de brigas, né, de desentendimentos, de forma que, se nós procurarmos desenvolver a nossa espiritualidade, nós não vamos estar apenas colaborando conosco, nós vamos estar colaborando com o nosso próximo, que, aliás, né, seguindo a orientação cristã, o próximo deve ser alvo do nosso amor, não das nossas tendências inferiores. Então, se nós nos dedicarmos à nossa espiritualidade, seja em qualquer segmento religioso, dedicarmos à espiritualidade, à nossa espiritualização, nós estamos contribuindo conosco, estamos contribuindo com o nosso próximo, com a comunidade em que vivemos, para um ambiente mais saudável, e contribuindo com Cristo nesses momentos de transição pelos quais o nosso planeta está passando. Sim, é interessante o que você está falando, Décio, porque muitas vezes as pessoas pensam, ou nós mesmos pensamos, que nós indo uma vez por semana na igreja, no templo ou na casa espírita, fazendo aquelas orações semanais, já é o suficiente para aquele momento, para aquela semana. Como assim, já fiz a minha parte com Deus. E na verdade é muito mais profundo que isso, né? A gente tem que tentar fazer o máximo que a gente pode todos os dias, independente da nossa religião, independente do nosso segmento religioso, mas na nossa sociedade, seja em casa, no trabalho, no colégio, onde nós estivermos, procurarmos fazermos o melhor que a gente pode, né? Para poder mudar essa situação que nós vivenciamos. Porque é muito fácil de criticar os outros, apontar os erros dos outros, mas muitas vezes nós não gostamos que nos apontem os nossos erros, né? E uma das maneiras de a gente mudar esse planeta é exatamente isso, a gente avaliar o que nós estamos fazendo nesse mundo, qual que é a nossa parcela de contribuição do que está acontecendo hoje, até que ponto que eu também não sou corresponsável por tudo isso que está acontecendo aí fora. Será que eu não estou causando discórdia, eu não estou causando brigas, eu não estou causando problemas na sociedade em que eu me encontro?
dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, na rua, com os amigos. Então, tudo isso tem que ser reavaliado, já como você comentou, a relação de ser um bom cristão, independente de onde nós estivermos, né? Exatamente, porque essa questão da espiritualidade não é de segmento religioso. A questão da espiritualidade é da própria alma. Qualquer ser humano traz em si o conceito de espiritualidade, não apenas o conceito de espiritualidade, mas o instinto de espiritualidade, como reflexo da sua criação. Qualquer um de nós, somos criação divina. Nós, quando na Bíblia, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não, essa criação não é aquela criação no aspecto material. Ou seja, não é no aspecto físico, que é transitório, porque o físico chega um momento que retorna ao pó, não é isso? Mas essa criação é no aspecto espiritual. É a nossa alma, é semelhante a Deus. Não é igual, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Deus, além de tudo, Ele é 100%, Ele é absoluto em suas perfeições. E nós não somos. Então nós somos semelhantes. Possuímos um DNA divino. E que DNA divino é esse? Todas as potências da nossa alma. Você lembra, Sidney, quando Jesus fala que vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Ele justamente está dizendo que nós podemos desenvolver essas potências que na alma dele já foram desenvolvidas, já haviam sido desenvolvidas, e que nós poderíamos também fazer isso. Ou seja, as potências da alma, que são um reflexo de Deus em nós, resumindo 3: a vontade, o saber ou o pensamento, a vontade, o pensamento e o amor. São as 3 grandes potências da nossa alma. Todos podemos desenvolver essas potências, e são essas potências que nos ligam ao Pai. Quanto mais desenvolvermos essas potências, mais nos aproximamos de Deus. No entanto, temos que fazer uma ressalva. Não basta apenas desenvolver a vontade. Não basta apenas desenvolver o pensamento. Porque a vontade, espíritos, almas do mais alto quilate demonstraram grande força no desenvolvimento dessa vontade. Por exemplo, Paulo de Tarso movimentou toda aquela sua vontade para mudar. Maria de Magdala, numa encarnação, ela fez toda uma revolução interna, utilizando a expressão da vontade, a potência da vontade. Mas nós temos também espíritos que, usando a vontade, a persistência, conseguiram feitos desastrosos, como Júlio César, Napoleão, Aníbal, Hitler. Então não basta só desenvolver a vontade. O pensamento, outra potência. Temos
grandes espíritos, grandes almas que desenvolveram o pensamento. Como exemplo, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Tantos Einstein, cientistas, vários, que contribuíram com muitas melhorias para a humanidade. Mas temos também aqueles que utilizaram do seu saber, do seu pensamento, do desenvolvimento do seu pensamento, para estabelecer a bomba atômica e tantos outros inventos que foram nefastos para a humanidade. O que diferencia? O que é que traz a diferença? Porque uns agiram trazendo, usando a vontade para produzir o bem, usar o pensamento para produzir o bem, e outros usaram a vontade para produzir o mal, e outros o pensamento para produzir o mal. É justamente a terceira potência, que é o amor. O que nós poderíamos falar do amor nesse momento tão conturbado? O amor é a finalidade da vida. Como diz o nosso querido filósofo francês, espírita, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que recomendamos a todos que possam ler. Ele fala que fomos criados por amor e somos criaturas criadas para amar. A função precípua de todos nós é amar. A nossa vida, desde quando fomos criados pelo Pai, até a eternidade da nossa evolução, é um processo de aprendizado e de extravasar o amor que habita em nós. Muitas pessoas se preocupam em saber qual a finalidade, qual a missão da sua existência aqui na Terra. Para que elas nasceram? Qual que é a missão que elas têm? E uma coisa eu posso dizer para vocês: todos nós nascemos com uma missão de aprender a amar e de ampliar o amor que já existe em nós. Seja nessa existência, seja nas existências passadas, que muitas vezes nós deixamos de lado essa proposta do amor e criamos compromissos espirituais infelizes e que agora estamos resgatando, e nas próximas encarnações que teremos, até atingirmos a condição de Jesus, de espírito puro, sermos iguais a Ele. E a partir daí, expandir-nos cada vez mais em amor. O amor é o início de tudo, é a finalidade de tudo, e é o jeito melhor de se caminhar na vida, né? O fardo fica leve, né? Muito mais leve de ser carregado,
quando agimos na vida com amor. Agimos na vida buscando colocar em prática essa potência da nossa alma. Mas o que é amor? O que é amor? O amor é sentimento. O amor é um sentimento e que tem várias facetas, né? O amor é multifacetário. Você tem o amor, paciência. Você tem o amor, humildade. Você tem o amor, gratidão. Você tem o amor, simplicidade. Você tem o amor, alegria. Você tem o amor, tolerância. O amor é tudo no mundo. Aliás, o amor é tudo no universo. Inclusive, os nossos benfeitores espirituais nos falam que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Ou seja, o mal, ele não é apenas temporário, ele é ilusório. Quando nós colocamos e agimos no bem e agimos com amor, o mal acaba. Né? E é interessante que você está falando, Décio, que até muitas pessoas podem estar questionando nesse momento. Mas como que o mal não existe, né? Num quadro de tanta violência, tantos abusos, tantas crueldades acontecendo. E eu acho interessante o público saber, até por uma questão mais profunda sobre o tema, o nosso querido Décio foi delegado de polícia, hoje já se encontra aposentado. Então, como que a gente poderia diferenciar o que é justiça e o que é vingança? Porque muitas pessoas clamam por justiça por situações que nós passamos no nosso dia a dia. Só que, na verdade, o que as pessoas estão pensando é em se vingar do próximo. Como que nós poderíamos diferenciar o que é justiça e o que é vingança, baseados nas leis que o Cristo nos deixou? A justiça é uma expressão de amor. É uma das facetas do próprio amor. É dar a cada um aquilo que é de seu direito. A vingança é eu querer colocar o meu direito acima do direito do outro. É querer substituir a ação divina ou a ação das leis pela minha vontade. Então, quando nós agimos com justiça, nós damos a oportunidade ao outro de se refazer. Quando nós agimos com vingança, mesmo que o outro se refaça na vida, nós não aceitamos e o atacamos sempre, mesmo que ele tenha mudado as suas maneiras de agir. Então nós não podemos esquecer que é realmente expressão de amor ser justo. E para uma questão de organização social e organização e evolução social, existem os órgãos estatais que promovem a justiça nas relações humanas. Mas e nos compete, né, respeitar a ação desses órgãos. E acima dessa justiça meramente humana, existe a justiça divina, da qual nenhum de nós escapa. Momentaneamente, um ou outro escapa da justiça dos homens. Mas da justiça divina, não. Por que não? Porque na nossa consciência está escrita a lei divina, segundo nos informaram os Espíritos no Livro dos Espíritos.
Quando nós praticamos o mal, sem que ninguém saiba, eu sei. Se eu pratico o mal, eu sei. E a minha consciência vai me cobrar. Aí eu vou entrar no meu inferno, que é o estado de espírito, de sofrimento e de desajuste com a lei. Então, não precisa muitas vezes nem eu ser pego, entre aspas, pela justiça divina, pela justiça humana, que o sofrimento virá até mim porque eu agi em desconexão com a lei de amor, com a lei divina. E o sofrimento virá a partir da minha própria cobrança interior. Não é Deus que vai me cobrar, não são os espíritos que vão me cobrar, sou eu mesmo, a minha alma, aliás, a minha alma não, eu como alma irei me cobrar. Então, por isto a ação no bem, por isto a ação no amor, a busca da vivência e o desenvolvimento do amor é importante nas nossas ações, porque somente o amor cobre a multidão de pecados, como diz Pedro em sua carta, né? O amor cobre a multidão de pecados. A psicologia hoje, para ajudar as pessoas com conflitos existenciais, estão recomendando os trabalhos assistenciais, os trabalhos em favor do próximo, sem qualquer tipo de remuneração. Por quê? Porque ela se doa, ela começa a se desprender, ela começa a gerar vibrações de amor em sua alma que vão contrabalançar aqueles conflitos que são oriundos de ações de desamor praticadas no passado, seja desta encarnação ou de encarnações passadas. Então, o amor traduzido em bem, ou seja, traduzido em caridade, né, é a grande resposta para os nossos desafios interiores. Eu posso particularmente dizer que foi este exercício do bem, esse exercício de caridade, que me ajudou pessoalmente a superar os graves conflitos existenciais que eu trazia impregnado em meu ser para esta encarnação. Não, e é interessante que não só aqui em Barbacena, como em praticamente todas as cidades que nossos ouvintes estão nos ouvindo, existem asilos, existem creches, existem orfanatos, existem instituições religiosas que precisam de ajuda. Não só ajuda material, que é o que uma grande maioria das pessoas se preocupam. Eu já dei uma roupa, dei uma cesta básica, ou dei alguma coisa, já estou quite, já fiz a minha caridade. Não. Na verdade, o que mais as pessoas precisam é do calor humano. Exatamente, é no contato com o sofredor, né? É importante você contribuir materialmente? Mas para o teu crescimento íntimo, para a tua superação nos conflitos que trazes, é necessário a tua dedicação ao próximo. Aquele contato pessoal, o olho no olho. Maria de Magdala foi trabalhar com os leprosos, no Vale dos Leprosos, né? Terminou a vida leprosa, mas a alma dela se desprendeu luminosa, sendo recebida pelo próprio Cristo.
né? Então, é o grande exemplo que a gente pode trazer dessa renovação. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos capacitados para amar, todos nós seremos espíritos crísticos, seremos um Jesus. Precisamos, para isso, amar. E é fazendo esses exercícios que nós vamos conseguir. Começando do pouco. Não precisamos nos preocupar em grandes coisas. Comecemos de casa. Começamos a tratar melhor a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa sogra, por que não a sogra? Não é isso? Os nossos cunhados. Podemos começar por aí. Os próximos, mais próximos, né? Podemos expandir para instituições, podemos expandir, prestar atenção naqueles que cruzam a nossa caminhada, que antes nós não percebíamos e agora podemos perceber, né? E aos poucos vamos expandindo esse treinamento de amor. Cada encarnação é um processo de treinamento do amor. Quando estivermos na vida espiritual, com a certeza de que este é o caminho verdadeiro, se nós tivermos estabelecido esta premissa aqui, trabalhado essa premissa aqui na Terra, ao entrarmos no plano espiritual após a morte do nosso corpo físico, vamos continuar lá com esse mesmo treinamento, participando de equipes de ajuda, tanto a desencarnados quanto a encarnados, e a nossa caminhada se fará mais suave, mais leve, mais tranquila, mais pacífica, mais feliz. Experimentem o amor. Quantas pessoas optam em fugir da vida porque não vem solução para os seus problemas? Optem pelo amor. E é interessante essas mensagens, Téssica, nós já estamos até entrando no finalzinho do programa, que já seria, qual seriam as suas considerações finais em cima de, como você está mesmo dizendo, né? Optem pelo amor, mas qual seriam as nossas considerações finais em cima de tudo isso que nós falamos aqui hoje, nessa manhã? Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente social correto, no melhor que nós podemos para o nosso processo de crescimento espiritual. Ao invés de atacarmos, abençoemos. Ao invés de agredirmos, abracemos. Ao invés de ficarmos insatisfeitos com esta ou aquela dificuldade, agradeçamos. Emmanuel, numa lição que se intitula Migalha e Multidão, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala que as nossas migalhas de amor, as nossas migalhas de boa vontade no bem, somadas, são muito maiores que todos os males que existem no planeta. Se ele está falando isto, o que nós vamos contestar? Façamos aquilo que possa ser feito. Um bom dia com alegria, um abraço efusivo,
Todas essas ações que todos nós podemos fazer. Um sorriso. Alguém que nos peça uma esmola que a gente não tenha, mas que olhemos no olho do companheiro e falemos com ele: vai melhorar, eu não tenho nada para te dar. E aí eu lembro aquela passagem de Pedro e João a caminho do templo, em Atos dos Apóstolos. O paralítico pede a ele uma esmola e eles falam: não tenho nada, nem ouro, nem prata para te dar, mas o que eu tenho, né, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E eles levantaram. Nós podemos levantar as pessoas do sofrimento que elas estão, com a nossa palavra, com a nossa migalha de amor. Todos podemos fazer. E é isso que a gente deixa de palavra final. Todos podemos construir um mundo melhor, colocando um pouco de amor, uma migalha de boa vontade no bem, nas ações que a gente fizer. Que aí nós vamos efetivamente estar não apenas melhorando a nós, mas melhorando aonde vivemos, melhorando o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Muito obrigado, Décio. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.